Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, ao Espaço Docente Aprendiz. Está aqui, parceria com Aulas 100. Então, vamos falar de um assunto que é ligado à disciplina Geografia. E vamos fazer uma interdisciplinaridade da geografia com a matemática, vamos fazer com a física, E vamos lá, vamos iniciar aqui. Então, vamos ver o assunto aqui, que é chamado, vou utilizar o recurso enciclopédia, tá aqui, e tá aqui o assunto, viagem ao centro da Terra. Então, esse assunto aqui, ele tem a ver com como você pode iniciar a aula sobre crosta terrestre e centro da Terra. Ele faz parte da geografia física, da divisão geografia física, e vamos começar. Então, ou seja, como é que o professor ele pode fazer uma introdução motivacional, que é da prática para a teoria, para ele iniciar a aula sobre crosta terrestre. Então, pode servir também para servir como no primeiro dia do ano letivo. Vamos lá, um professor de geografia, ele vai entrar em sala de aula e como é que ele pode iniciar o primeiro bate-papo no primeiro dia do ano letivo, Uma sugestão. Então, essa dica aqui, ela pode ser usada, no ensino fundamental, no ensino médio, até mesmo no ensino universitário, Quando o professor ele vai falar lá no ensino universitário, vai começar a falar sobre geografia física, ok? Então, vamos lá. Vamos ver como é que vamos iniciar aqui. Então, vamos lá? Opa, olá, vamos ver aí? Então, vamos ver como é que a gente pode, começar. Então, tá aqui, tá lá, direitinho. Então, vamos ver como é que o professor ele vai utilizar, vai fazer uma introdução motivacional, como eu sempre falo em todas as minhas apresentações, que é da prática para a teoria. Pode-se fazer um experimento, ou então pode pegar um texto, daqui no caso do recurso enciclopédia, o texto aqui de introdução, como a gente vê também nos livros escolares, tem aquela introdução para poder saber do que vai ser estudado, É uma introdução motivacional. Então, a introdução motivacional, ela direciona, ela primeiro, ela dá o pontapé inicial antes de ir para o desenvolvimento da aula, predominantemente, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece, então. Então, vamos dizer, Então, eu sou o professor, entro em sala de aula, e o que acontece? Aí eu vou fazer o quê? Então, vamos mostrar aqui, vamos lá fazer aqui, Vamos ver. Então, está aqui, Como eu vou fazer? Como eu sempre faço, nas apresentações todas, fazer o cabeçalho. Vamos supor que esse assunto aqui, vamos dizer que é do primeiro, segundo, terceiro ou quarto bimestre. Então, vamos botar aqui quarto bimestre, tá lá. Você tem aqui, vamos lá, você tem aqui quarto bimestre, mas antes disso tem que colocar a data, Então, se você for colocar a data, vamos supor, a data, vamos supor, da aula, aí você faz aquele cabeçalho normalmente, Tá lá. Pronto, tá aqui, Aí tá lá, a data tem aqui o quarto bimestre, o que acontece? Aí você vai fazer aqui a introdução, vai escrever a introdução, Tá aqui. Vamos falar aqui a introdução, tá, que é a introdução motivacional, tá? E vamos ver. Nessa introdução, o que eu vou fazer? Eu vou falar alguma coisa e iniciar a aula. Eu não vou revelar ainda o nome do assunto, Então, quando se usa a introdução motivacional, então a primeira coisa, não revela ainda o nome do assunto. Eu tenho que colocar aqui um traço, eu vou puxar um traço aqui entre o quarto bimestre e a palavra introdução, que é a introdução motivacional. Eu vou puxar um traço aqui, Eu puxo o traço e nesse traço aqui é que eu vou colocar o assunto depois, Primeiro eu vou fazer uma introdução motivacional e que depois, quando for passar para o desenvolvimento da aula, vou revelar para a turma o nome do assunto, Então, quando você vai fazer a introdução motivacional, você cria aquele clima de mistério, tá certo? Então, vamos começar então aqui, tá? Tá lá, coloquei, então vamos ver. Eu quero iniciar o assunto sobre crosta terrestre e centro da Terra. O que acontece? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos dizer aqui que o texto aqui, quando a gente está olhando esse texto, então o professor ele pode
seguir essa sugestão aqui, né, do texto, tá aqui, ó. O que diz o texto? Ó, é uma pequena introdução, né? Esse texto, essa introdução aqui é pequena, né? Vamos ver então começar. O professor ele pode falar assim, ó. No século XVII, né, o matemático e filósofo francês René Descartes, né, 1596-1650, né, formulou a hipótese de que a Terra se teria formado a partir de uma massa incandescente que se resfriou, conservando, porém, um núcleo quente. Tá lá, um núcleo quente. Quando você vai fazer essa introdução motivacional aqui, já pode... É sempre bom fazer um acompanhamento com uma ilustração, porque falando aqui, às vezes a turma pode ser difícil para a turma entender do que está se realmente falando. Então, quando vai fazer a introdução motivacional, já pode pegar, por exemplo, uma ilustração desse tipo aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, ó. Já pode pegar essa ilustração daqui, ó, tá lá, essa ilustração aqui, tá? E depois nós vamos falar sobre essa. Ó, essa ilustração aqui ela é muito boa, que você encontra também em livros escolares, em bons livros escolares, né? Que os livros escolares assim que já estão mais avançados, né? Tem mais conteúdos, né? E tá lá. Aí você tem essa ilustração aqui, tá aqui, ó. Aí quando vai falar da ilustração, o professor explicando, introduzindo e vendo a ilustração, o aluno já vai ter uma noção do que vai ser falado, tá? Aí tá aqui, ó. Aí tem aqui essa parte aqui, ó. Desde épocas remotas, os homens recorreram a fantasias, teorias extravagantes e mitos para explicar a formação da Terra, né? Então o que acontece? Aí tá lá. Erupções vulcânicas, terremotos e outras manifestações na superfície terrestre abriram campo a diversas suposições. O que haveria no seu interior? De que seria formado o seu núcleo? Você vê que são duas perguntas de motivação, que é um outro recurso da introdução, que se usa na introdução motivacional, do método do espaço docente aprendiz, que você utiliza o recurso que faz essas perguntas de motivação aqui, tá? Então, o que acontece? Porque você vê, o homem, né, tanto o homem pré-histórico, e depois quando veio, né, a espécie, né, o homem atual, como a nossa espécie. Então, na época pré-histórica, então muitos assim presenciaram erupções vulcânicas, terremotos e outras manifestações na superfície terrestre, e com o campo do conhecimento, com a invenção da escrita, então o que acontece? Começaram a fazer estudos para poder e começaram a abrir campo de suposições, hipóteses. Então, o que acontece? E faz essa pergunta, o que haveria então no seu interior? Porque ele está querendo saber o que faz acontecer as erupções vulcânicas, o que tem lá dentro, lá no centro da Terra, e que provoca essas erupções vulcânicas. Então, são perguntas, né, que vão se fazendo, e a gente vai buscando respostas de acordo com as pesquisas que são feitas. Aí tá lá. Até meados do século XVIII, essas perguntas não tiveram respostas claras. Foi quando a geologia começou a se desenvolver como ciência, estudando a origem e composição da Terra. Então você tem uma diferença da geologia com a geografia. Quando você estuda geografia física, você estuda um pouco de geologia, por causa que a gente estuda a manifestação dos terremotos, das erupções vulcânicas, e que foram responsáveis para o aparecimento, por exemplo, de cadeias montanhosas, né? e de rochas que a gente vê atualmente, e formação do solo, onde a gente pisa, por exemplo, a gente está pisando no momento no solo, tá lá. E como é que se foi formado tudo isso? Então, a geologia, diferente da geografia, enquanto que a geografia explica apenas a descrição do que já foi formado, a geologia ela se preocupa mais de como, por exemplo, se originou uma montanha, de como se originou rochas que a gente estuda lá no ensino fundamental, quando você tem rochas magmáticas, rochas metamórficas, rochas sedimentares, lá no ensino fundamental, os tipos de rochas. Então, o que acontece? Então, como é que se formaram as rochas? Quando você descreve aquela rocha, o que é uma rocha magmática? O que se identifica uma rocha metamórfica, rocha sedimentar? É a descrição, é geografia. E também faz parte das ciências, né? Na aula de ciências. E geologia é de como se originou uma rocha magmática.
Quando você, por exemplo, um exemplo é quando você tem que tem aquela pedra pome, você vê que a pedra pome, aquela pedra que é muito usada, né, para banho, vamos dizer assim, vamos dizer que aquela rocha ela é de origem vulcânica, né? Você vê que ele é um tipo de uma rocha que é de origem vulcânica, tá? E enfim, você tem a descrição e como é que se originou esse tipo de rocha, tá? Isso é um exemplo, tá lá. Tá aqui, ó. Vamos ver aqui. Aí ele fala assim: a análise física e química da superfície terrestre foi empreendida por muitos cientistas, né? Mas a composição da parte interna até hoje não foi perfeitamente determinada devido à impossibilidade de verificação direta. Ou seja, ninguém, vamos dizer assim, a gente fala assim, numa descontração, falando assim, que ninguém vai lá no centro da Terra diretamente para saber como é que foi, quais são as composições que formam lá o núcleo da Terra, lá bem no interior da Terra, abaixo da superfície terrestre, né? Então, vamos lá. A gente vê nos filmes, quando a gente tem vários filmes, tem até um filme que é chamado Viagem ao Centro da Terra, em que seres humanos chegam lá no centro da Terra, né? É uma expedição científica, né? Claro, é tudo na forma de fictícia, né? Então, lógico que na vida real, que no lugar de seres humanos, né, são enviados equipamentos especiais bem lá no fundo, para poder, bem abaixo da superfície terrestre, para poder verificar as composições, quais são os fenômenos que acontecem lá no interior, né, da Terra, né, abaixo da superfície terrestre, tá lá. Aí o que acontece? Ele faz aqui essa partida que é a crosta terrestre, né? Então vamos continuar fazendo uma leitura aqui, para a gente pegar as partes principais, porque existe aqui, nessa leitura aqui que já foi feita, né, e que essa leitura inspirou a fazer essa apresentação, essa live aqui, de como iniciar aula sobre coxa terrestre e centro da Terra, vamos ver que faz uma interdisciplinaridade da matemática com a física, tá? Então tá ali, ó. Aí ele fala aqui, ó, a camada mais... Aí tá lá, partida, crosta terrestre. Então vamos saber o que é a crosta terrestre, né? Então vamos lá. Ele fala aqui: a camada mais superficial da Terra e sobre a qual vivemos é chamada crosta terrestre, ou litosfera, do grego litos, pedra, e esfera, a esfera, que é a esfera, né? Sua espessura é variável. Nas regiões continentais, atinge 40 quilômetros de espessura, enquanto sob os oceanos, ou seja, abaixo dos oceanos, tá lá, tem apenas 5 quilômetros. Além da litosfera, que pode ser comparada a uma casca de ovo, né, tá lá, a superfície terrestre possui massa de água, que é a hidrosfera, e é envolvida por gases, que é a atmosfera. Então, esses três componentes são as fontes de que o homem dispõe para suprir-se de minerais. Tá lá. Então, feito isso daqui, né, isso aí já é para a parte de desenvolver já a aula, porque a introdução motivacional foi esse texto, e aqui você já parte para o desenvolvimento da aula. Então, com base no que foi falado aqui na introdução motivacional, é que eu falo, aí que você já pode revelar o nome do assunto. Aí coloca ali no traço, aqui no traço, aí pode falar, a aula é sobre, aí coloca, eu vou colocar aqui, ó, nesse traço, mas eu vou colocar aqui porque ficou um espaço muito pequeno aqui, porque eu havia esquecido de colocar esse traço, ok? Então tá lá, aí coloca, crosta terrestre, tá lá, crosta terrestre e centro da Terra. Pronto, aí você vai colocar lá no quadro, ó, centro da Terra. Pronto. Tá lá. Crosta terrestre, centro da Terra, né? Tá aqui, ó. Pronto, aí tá lá, aí faz uma pequena revisão, não esquecendo que os três componentes, né, são as fontes de que o homem dispõe para suprir de minerais. Quais são essas três fontes? Que é a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, tá? Aí tá lá, já é bem conhecida a composição da primeira camada da Terra. Calculou-se a quantidade total dos variados elementos que a formam e constatou-se que apenas 2 elementos, oxigênio e silício, constituem 3/4 da crosta, né? Os restantes 90 elementos, todos juntos, constituem a 4ª parte. 8 elementos predominam na composição, perfazendo 99% da massa da crosta. Tá lá. Aí, além do oxigênio, um dos componentes das rochas é o silício. Aí o que acontece? Quando ele menciona aqui o oxigênio, vamos lá, a enciclopédia aqui, ele não explica aqui o oxigênio, a presença de oxigênio nas rochas. Então vamos dizer assim, aí o professor, ele faz assim, quer ver? Vamos ver aqui.
Pronto, vamos lá? Então, o que acontece, pessoal? Acontece assim, então o professor, ele pode fazer assim, né, numa descontração, ele pode assim, socar uma parede, vamos dizer assim, né, na parede lá na sala de aula, e perguntar para a turma, pessoal, por que isso aqui tem uma rigidez tão grande, né, as rochas? Porque senão, aí fala assim para eles, né? Se não fosse o oxigênio, na hora que você desse um soco na parede, ou então se você fosse pegar uma pedra e nem precisa de martelo para socar uma pedra, só com um soco assim, ou então fazendo muita força, pressão com as mãos para poder quebrar a pedra, você vê que quebra com maior facilidade, porque não tem oxigênio. Porque é o oxigênio que dá a estrutura rígida das rochas, né? Aquela estrutura rígida da parede. Se não tivesse oxigênio na parede, na hora que você desse um soco, a parede ia se quebrar facilmente, né? Então é muito importante, é interessante falar sobre isso, ok? Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Aí falei do oxigênio e silício, falei aqui, ó, oxigênio, um dos componentes das rochas, e o silício também, e também o alumínio aparece em grande proporção. Por isso a crosta é também conhecida pelo nome de Sial, né? Silício e alumínio, tá lá. Aí vamos ver aqui essa parte aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Como a composição da crosta terrestre conforme o lugar, em algumas áreas podem aparecer, por exemplo, ricos depósitos de minérios de ferro, enquanto que em outras o ferro é praticamente inexistente. Portanto, os números que aparecem na tabela da página seguinte, que é essa tabela aqui, ó, e depois vamos fazer usando essa tabela aqui, vamos só fazer uma pequena interdisciplinaridade da geografia com a matemática em relação a noções básicas de números decimais, tá? Vamos saber então o que é isso. Então vamos só voltar aqui e depois, ó, já deixei então um clima de mistério, né, de fazer uma interdisciplinaridade da matemática, da geografia com a matemática, tá? Então tá lá. Aí tá mostrando aqui, então, da tabela, onde é que eu li aqui, ó? Na tabela da página seguinte, representa a quantidade média de cada elemento da composição e suas porcentagens com relação ao total da crosta terrestre, tá? Então, vamos ver o que acontece. A gente pode até aproveitar, antes de passar para essa parte daqui, vamos logo falar daqui da tabela. O que acontece? Aí vamos dizer que o professor está ali dando a aula, desenvolvendo. Ele pode ser sugerido ao professor para ele utilizar essa tabela na aula. Na hora que ele estiver desenvolvendo essa aula aqui, ele já pode pegar essa tabela daqui, aí coloca a porcentagem dos principais elementos na composição da crosta terrestre, tá lá. Aí ele fala aqui, ó, oxigênio 46,43%, silício 27,77%, 8,14%, por aí, ó. Vai falando aqui, ó. Por que eu quero dizer isso? Porque você vê que como é que eles se chegaram a essas conclusões, né? Utilizando noções básicas de porcentagem, né? Mas o que está chamando a atenção é o seguinte, para poder fazer a turma recordar noções de números decimais, nesses exemplos aqui, ó, quando ele fala assim, ó, 0,13%, quando ele começa a dizer 0,629% e 0,13%, aí você vai fazer a pergunta para a turma. Por exemplo, turma, vocês lembram lá, quando vocês aprenderam lá no ensino básico, lá no ensino fundamental, noções de números decimais, quando você pega, por exemplo, esse número decimal daqui e esse número decimal, qual desses o número é maior? Esse ou esse aqui? Ou seja, 0,629% é maior ou menor que 0,13%? Faz essa pergunta para a turma, né? Porque aí o que acontece? Quando você vai fazendo essa pergunta para a turma, ó, esse número aqui, por exemplo, ó, 0,127 é maior ou menor que esse daqui? Então, quando a gente vai fazer uma aula, quando a gente vai fazendo uma leitura numa preparação de uma aula, quando você vai fazer a leitura de um livro, ou de uma apostila, ou de uma enciclopédia, até de um jornal, a gente tem que explorar o máximo aqui, porque, claro, esse assunto aqui é predominantemente de geografia, mas você vai encontrar outras disciplinas embutidas aqui, que vai fazer uma pequena interdisciplinaridade com aquela disciplina predominante, no caso da geografia, né? Então, o que acontece? Aí, seria muito interessante de falar com a turma, por exemplo, quando você vai pegar 0,5, tá lá. Aí pega no quadro, faz essa noção com eles, ó, 0,5. Aí você vai pegar 0,05 e você vai pegar 0,005. Aí pergunta para eles, pessoal, qual desses números aqui é maior, né?
Aí, tá lá, quando você vai fazendo essa pergunta, você tem que ter essa noção de explicar aqui na matemática, ó, que é o seguinte, por exemplo, você tem 0,05 aqui, né? Aí o que acontece? Quando você vai pegar, tá lá, 0, aqui, aí quando você vai pegar esse zero aqui, você vai ver que quando você tem um acréscimo de um zero aqui, né, que fica à esquerda do número aqui, na parte, porque aqui é como se fosse uma parte inteira do número, esse aqui é a parte decimal. Aí quando você coloca aqui um zero aqui, você pode ver que, ó, aqui não tem nenhum zero, mas quando você coloca aqui, esse primeiro aqui, ele é menor do que 5, porque isso aqui é como se fosse a primeira casa decimal. A gente sempre vê pela primeira casa decimal, ó, tá aqui, ó. Aqui você vê que já são duas casas decimais, ó. Aqui já são duas casas decimais. Mas aqui já é uma primeira casa decimal. E aqui, é como se aqui da parte aqui direita, né, que fica à direita do ciclo, como se fosse 0, 0, 0. Mas não inclui. Quando fica só esse número aqui, tá? Olha essa diferença daqui. Aqui você vê que já tem um zero. A gente olha sempre pela primeira casa decimal. Você vê que o zero aqui, ele já é menor do que o 5. Da mesma forma, quando você já olha aqui, ó, quantos mais zeros se colocam aqui, mais o valor fica menor, né? Então você conclui que, por exemplo, esse 0,5 aqui, ó, tá lá, ele é maior que 0,05 e que por sua vez é menor que 0,005. Tá lá. Porque aqui você já vê que já são 3 casas decimais, ó. Aqui você já tem 3 casas decimais. E o que acontece? Ele é menor do que esse, porque aqui na segunda casa decimal, ó, essa aqui já é a segunda. Você vê que esse número aqui é maior do que o zero, ó, dessa segunda. É por isso que ele é menor do que ele. Então é muito legal, né, fazer essa exploração máxima, incluindo outras disciplinas, tá? Então vamos lá. Então você vê aqui, quando você olha aqui, ó, 0,127% aqui. Então se você for ver em comparação com aqui, esse número aqui é maior do que ele, porque se você for pegar, ó, na primeira casa decimal, tá aqui, ó, ele é o mesmo. A segunda casa decimal, 3, e a segunda casa decimal, 2, você vê que o 2 é menor que o 3 aqui. Então, esse número é menor que esse. Olha que interessante de você fazer isso, tá? Essa interdisciplinaridade, ok? Aí tá mostrando aqui a tabela para poder ter noção aqui. Então, aí faz a pergunta para a turma. Turma, qual desses elementos aqui tem menor composição na crosta terrestre? Aí tem que saber, aí o aluno vai fazer o aluno procurar para ele recordar, desenvolver. Fazendo isso, ele está desenvolvendo o raciocínio lógico, tá certo? Então vamos lá. Então já foi lido aqui, ó. Aí quando você pega aqui, ó, essa ilustração daqui, ó, ele fala aqui, ó, corte transversal da Terra mostrando a crosta externa e além desta os 500 quilômetros de atmosfera. Então tá aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, com base no que foi falado aqui das 3, quando ele fala assim, dos 3 componentes, né, que são as fontes de que o homem dispõe para suprir de minerais, né, que é litosfera, hidrosfera e atmosfera, aí você já pode partir por essa parte, ó. Olha a atmosfera aqui. E aqui, o que é essa parte aqui? Essa parte aqui, né, já é a crosta terrestre, né, para mostrar a espessura, né, da crosta terrestre. Ó, o que acontece aqui, ó? Ó, essa espessura daqui da crosta terrestre, né? E aqui você tem da superfície terrestre para cima, você tem o que, ó? 500 quilômetros só de atmosfera. Então é como se fosse 500 quilômetros de atmosfera. Então vamos lá. Então você vê 500 quilômetros de atmosfera. É como se fosse assim. Vamos supor que você está no chão. Por exemplo, meus pés estão no chão, assim como os pés de vocês estão no chão. Vamos ver, é a superfície terrestre. Então, se você contar do solo em que você pisa, do solo, e você indo à distância, percorrendo uma distância de 500 quilômetros, como seria 500 mil metros, né, de baixo para cima. Então, nesses 500 mil metros, você tem que é a atmosfera, né? Então, quando você passa desses 500 mil metros, o ar já fica rarefeito, já fica sem oxigênio e não tem como respirar, né? Então, tá lá. É só para a gente ter uma noção sobre isso, tá? Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Aí você tem assim,
Tá lá. Aí é bom mostrar essa ilustração. E aqui tá mostrando aqui, ó. Ele fala aqui, ó, o raio do centro da Terra, aqui, porque do centro da Terra, ó, lá no centro da Terra aqui, em que a gente vai ver depois que você encontra o núcleo sólido, né, que tem aqui na outra ilustração, ó, já mostra aqui, ó, o núcleo sólido, né? Aqui você já tem o núcleo líquido, né, onde metal. Então aqui você tem, aqui tá o centro da Terra, que é o núcleo sólido, aqui é o núcleo líquido, né? Tá lá. E daqui, ó, da distância até aqui, ó, até chegar à superfície terrestre, que é a crosta terrestre, qual o raio? 6.378 quilômetros, ou seja, é o raio da Terra, do planeta Terra. Isso lembra o quê? Quando você vai fazer uma interdisciplinaridade com a matemática, é quando você estuda geometria espacial, aí você estuda lá esfera, você estuda prisma, você estuda cubo, você estuda paralelepípedo, né? E o que acontece? Pirâmides, cones, né? Então fala, por que vocês estudam lá na matemática geometria espacial? E tem um assunto que quando você estuda sobre esferas, aí você calcula o volume da esfera, você calcula a área lateral, a área total da esfera, assim como em outras figuras geométricas espaciais, né? Prisma, cone. Aí tá lá. O que acontece? Aqui, então, antes de desenvolver essa parte aqui da aula, quando você tem esse assunto aqui, ó, que ele fala, o homem remove da Terra cerca de 500 milhões de toneladas de minérios brutos por ano, né? Quase 95% deste enorme peso são compostos por minérios de ferro, cuja quantidade, cerca de 200 quilos de minério para cada homem, mulher e criança da Terra, né? Representa apenas aí ele fala aqui, 1/100º bilionésimo de, ó, 1/100º bilionésimo, né? De novo, gente, ó, 1/100º bilionésimo, tá aqui, ó, ou seja, 1/100 de bilhão, né? Do peso total dos minérios que devem existir na crosta terrestre. Então, o que acontece? Interessante quando ele faz esse cálculo daqui, isso lembra muito na parte de razões e proporções, né? Então, aí ele fala aqui, ó, usando-se, né, todos os minerais extraídos em um ano, poder-se-ia, né, erguer um paralelepípedo com as proporções deste, né, do paralelepípedo, que seria constituído de 95% de metais ferrosos e 5% não ferrosos. Aí, olha que interessante que quando você pega esse paralelepípedo daqui, ó, o que representa esse paralelepípedo? Isso aí também é um assunto que é muito dado na geometria espacial, na matemática. Aí tá lá, ó, você tem aqui a altura desse paralelepípedo aqui, ó, que é 1.000 metros, né? Ou então pode ser considerado também como um prisma, tá? Também pode ser considerado como um prisma. Você tem 1.000 metros aqui de altura e aqui, ó, a base, ela é quadrada, né? Porque você tem aqui, ó, a aresta 300 metros e essa aresta aqui 300 metros também. Um lado igual ao outro, então você vê que a base é quadrada, tanto aqui quanto aqui, ó, tá? E aqui você tem 1.000 metros, né? Então, o que representa esse paralelepípedo? Justamente ele representa, é o que fala aqui do texto, né? Se você pegar todos os minerais extraídos em um ano, você pode erguer um paralelepípedo com essas proporções aqui, ó. Olha que interessante fazer isso. E outra coisa interessante também, se o professor ele mostra essa ilustração em sala de aula, ele pode perguntar para a turma, como é que você calcula o volume desse paralelepípedo daqui? Aí tem que lembrar lá na aula de matemática, quando você pega aqui, ó, volume, aí você tem você tem aqui, ó, você tem as três dimensões, ó, A, B e C, tá lá. Aí você calcula. Aí quando você pega aqui, vamos dizer, o A, ele pode representar isso aqui, ó, 1.000 metros, aí você coloca ali 1.000. Pode fazer esse cálculo aqui, ó, como a unidade é 1.000, né? O B seria, ó, 300, aí você coloca aqui 300. Coloca 300 vezes, peraí, pronto. Só para ter uma ideia, né? É aqui, ó, vamos lá, 300. Deixa eu colocar aqui direitinho, ó. Deixa eu botar mais para cá. Deixa eu me equilibrar aqui na hora de escrever, ó, 300. Vai ficar um pouquinho feio, né? Porque eu não estou segurando aqui a folha, né? Então tá lá. Ó, 1.000, aí tá lá.
1 vezes 3, né? Ó, 3 vezes 3, 9 vezes 1, 9. Aí você tá lá, bota o 9, tá aqui, ó. Aquela conta que se faz, né? Quando tem zeros, né? Aí você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você coloca. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é a unidade que ele usou? Ó, metros aqui, ó. Ele colocou metros. Aí tá lá. Então é metros cúbicos. Pronto, tá aqui, ó. Metros cúbicos, né? Pronto. Então tá lá, ó. Tá aqui, tá? Deu esse valor aqui. Aí pode fazer a turma depois converter para quilômetros, quilômetros cúbicos, né? Tá lá. É só para poder diminuir isso aqui. Pronto. Enfim, pode utilizar aquele assunto de notação científica também, né? Então, quando vai ficar 9 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, notação científica, ele fica 9 vezes. Como eu contei zeros, né? Quantos? 7 zeros. Então, é 10 elevado a 7, ó. Ó, metros cúbicos. Viu? Interessante você explorar ao máximo uma aula, né? Contribuindo com outras disciplinas contribuindo. Tá ali, ó. Aí você tá aqui, ó, falando aqui. Aí ele fala aqui, ó, no meio do caminho, terremotos, né? Ele fala desse assunto aqui de terremotos, tá lá, ó. Para estudar os níveis de profundidade ainda não atingidos, né? Usa-se, aí tá lá, o sismógrafo, tá aqui, ó, o sismógrafo. Aparelho que registra as menores vibrações ocorridas no solo, né? Tá lá. Assim, é possível conhecer a profundidade e o tipo de terreno pela análise das vibrações ou ondas sísmicas produzidas por terremoto. Há dois tipos principais de ondas. Aí, nessa parte aqui, é que entra a física. Aí você já vai fazer uma interdisciplinaridade com a física, né? Por quê? Porque ele fala de ondas transversais ou ondulatórias e as de compressão, que são as ondas em vai e vem, como as sonoras. Então, quando você estuda lá na física, na unidade de ondas, né? O estudo das ondas, que é uma outra unidade na física, você estuda eletricidade, você estuda cinemática, né? Você estuda dinâmica, e você estuda gravitação, né? A lei da gravitação, e você estuda ondas. Aí o que acontece? Aí pergunta, por que a gente estuda ondas lá na física, na disciplina de física? Justamente porque o estudo das ondas, ele facilita a compreensão e ele é utilizado, ele tem um conhecimento prático justamente para você estudar ondas sísmicas, né? Se não fosse o estudo das ondas, não seria possível a criação do sismógrafo, que é o aparelho que registra essas menores vibrações ocorridas no solo, que são os terremotos, tá? Então tá lá. Interessante falar sobre isso, né? Se o professor de geografia, ele pode falar sobre isso em sala de aula. Aí tá lá. Então essas ondas sonoras, ó, capazes de atravessar um sólido de consistência igual a madeira, né? Ou a uma rocha dura. Isso permite identificar o meio de onde a vibração provém. Por exemplo, apenas as ondas de compressão atravessam o meio líquido. Logo, o registro deste tipo de onda pelo sismógrafo leva à identificação de um meio como sendo líquido, né? Assim constatou-se que o centro da Terra, o núcleo, é líquido. Tá lá. Aí tá mostrando aqui, ó. Ele tá mostrando aqui, ó, o núcleo líquido aqui, ó. Então, lembra daquela ilustração que para colocar logo quando vai fazer a introdução motivacional aqui, já coloca a ilustração. Aí quando o professor chega nessa parte de núcleo líquido, o aluno já vai visualizar, fazer a visualização já e facilita a compreensão. E a aprendizagem fica com mais êxito, né, na aprendizagem, né? Então tá lá. Leva a identificação como sendo líquido. Assim constatou-se que o centro da Terra, o núcleo, é líquido. E graças ao estabelecimento de estações sismológicas em vários países, é possível o estudo de um terremoto simultaneamente em todo o globo, né? Tá lá. Tá aqui, falou da tabela. E aqui, ó, vamos chegar aqui, ó, ao final, falando sobre destino centro da Terra, pessoal. Então tá aqui, ó. Aí quando você tem assim, ó, o estudo de vibrações de terremotos, tá aqui, ó, vou botar aqui, ó, direitinho, ó. O estudo de vibrações de terremotos ou ondas sísmicas permitiu, portanto, determinar a existência de um núcleo líquido, tá aqui, ó, novamente que eu falo, ó, o núcleo líquido daqui. Aí você tem esse núcleo líquido aqui, ó, núcleo líquido, né? Tá lá. Núcleo líquido, bem como situá-lo a 2.000
900 quilômetros de superfície terrestre. No Equador, o raio médio do globo é de 6.378 quilômetros. No Equador, ele quer dizer na linha do Equador, né? Na linha do Equador aqui. O raio do globo, o raio médio é 6.378 quilômetros. Hoje, contudo, no entanto, né, porém, entretanto, já se sabe da existência de um outro núcleo, que é o sólido, dentro do líquido, com um raio de 1.200 quilômetros. Tá lá, interessante, né? Quando a gente fala já do núcleo, aqui ó, aqui o núcleo sólido aqui, né? Tá aqui. Aí o que acontece? Entre a crosta e o núcleo líquido encontra-se uma camada conhecida como pirosfera, do grego pir, que é fogo, de temperatura muito elevada e que antigamente era considerado um fogo central, isto é, uma massa incandescente que por vezes era expelida violentamente pelas crateras dos vulcões, tá? No entanto, o que acontece? A análise das ondas sísmicas dá a impressão de tratar-se de rocha sólida, que teria um comportamento semelhante ao do piche, né? Então vamos explicar o que é o piche, né? O piche, ele é como se fosse assim uma substância, ele parece assim como se fosse um petróleo. O piche, você pode imaginar o piche como sendo um melado. Imagina um melado, né? Que você tem assim um melado, aquela consistência bem grossa do melado, diferente do mel, né? Que tem uma consistência assim mais assim líquida do que o melado. Então o piche é isso, né? O que acontece? O piche, então vamos explicar aqui então o que é o piche, né? Tá lá. Vamos lá, por exemplo, se eu sigo esse recurso aqui, com base na leitura que eu fiz aqui da enciclopédia, eu encontrei essa palavra piche, né? O que é o piche? Então ele é um material, ele é onde você encontra até hoje, isso aí existe em áreas urbanas lá nos Estados Unidos, em que eu não me lembro se é no centro de Nova York, no centro de São Francisco, eu não me lembro qual o local lá nos Estados Unidos em que você encontra ali um buraco ali, na área urbana para você ver, e que você encontra esse material piche. É como se você estivesse encontrando um petróleo, tá lá. Só que o piche, ele é um material e que até hoje, ele é utilizado como material para estudo de biologia evolutiva, de evolução das espécies, né? De você encontrar fósseis, né, de animais pré-históricos, tá? Então você encontra lá, ainda até hoje você encontra material de ossos, né, de restos de animais pré-históricos. Por exemplo, foi encontrado um crânio de tigres de dente de sabre nesse piche, né? Então foi mantido, né? Então o piche é como se fosse um material que conservou essa ossada do tigre de dente de sabre, olha que interessante, e que até hoje ele é explorado lá, o piche. Então tem vários vídeos que mostram lá sobre o piche, aí vai mostrar em várias ruas, né, na área urbana lá nos Estados Unidos, em que você encontra esse material piche. Você vê, no meio da área urbana, você passa lá para trabalhar, sai com seu carro, ou então você é transeunte, tá lá, e você tá lá aquele buraco ali, e tá lá aquele material piche, e dentro desse piche tá lá restos de animais pré-históricos. Olha que interessante, né? Muito legal estudar isso, né? Então vamos lá. Vamos ver. Pronto. Vamos lá então. Tá lá, onde é que tá o piche aqui, ó? Piche. Cadê o piche? Ó, tá aqui, ó. Ao do piche, né? Dando-se uma martelada num bloco de piche, ele se quebra como uma rocha. Mas se colocarmos certa quantidade de piche num funil e o deixarmos em repouso por meses e anos, ele aos poucos fluirá pela boca do funil numa estreita fita. Então, o que acontece? Às vezes, se você tiver em dúvida do que é o piche, o que acontece? Aí você pode lá lançar no dicionário, que legal, né? Aí você pode pegar aqui o dicionário, vamos ver o que ele fala aqui, ó. Vamos pegar aqui a curiosidade. Se tiver aqui o piche, como é que ele define o piche, né? Vamos lá então aqui ver. Ó, eu peguei aqui o dicionário, aqui, ó, beleza. Ó, a gente pode aqui, ó, consultar aqui, ó, o dicionário. Aí pega o dicionário online, pode pegar o Google, dá um Google, né? Ali, para você ver o que é o piche. Mas vamos ler aqui aqui no dicionário o que é o piche, né? Aí ele fala aqui, ó, ele é uma substância resinosa, né? Como se fosse assim, resina, né? Negra, pegajosa, como se fosse um melado, né? Ó.
ele é uma substância resinosa, né? A resina é uma substância que se extrai da árvore, tá? Ele é um combustível, né? A resina, ele é um combustível que se extrai da árvore e foi feito estudos de que os homens pré-históricos, eles utilizavam resina para manter o fogo aceso, né? Que é utilizado na caça para se proteger de grandes predadores e é utilizado na caça para fazer também iluminação, né? Então, você é extraído da árvore, né? Então, é uma substância resinosa, negra, pegajosa, produto da destilação do alcatrão ou da... Aí fala aqui, ó, porque a letra aqui tá pequena, terebintina, né? Tá lá. Então tá aqui, é como se fosse assim, é derivado do alcatrão, né? O piche, né? E nesse piche está mergulhado restos de animais, até pode ser mesmo de ossadas de ancestrais de seres humanos também, né? Muito legal falar sobre isso, né? Aprofundar esse estudo, né? Então vamos lá. Aí tá lá falando, ó, vamos ver aqui no furo estreita fina, tá? Como a temperatura se eleva à medida que nos aproximarmos do centro, não há dúvida de que o interior do globo está a uma temperatura tal que todos os corpos conhecidos na superfície seriam nele reduzidos ao estado líquido ou gasoso, né? Além disso, também a pressão se eleva cada vez mais. Você vê que a pressão é tão grande, aí se abrir uma fenda ali, um buraco ali, igual como acontece com os vulcões, é por isso que acontece que os vulcões eles entram em atividade, às vezes em uma certa região, a pressão é tão grande, é tão grande lá no interior, e aí o que acontece? Aí se abrir aqui, né, um vulcão, uma parte aqui, ó, uma fenda aqui, ó, e que chega até a superfície daqui, ó, aberta. Aí se o material tiver em alta pressão, o material aqui, ele sai aqui, ó, é expelido aqui e pronto. Aí forma as erupções vulcânicas, tá? Então, tá lá. Sabe-se que o calor pode ser produzido não apenas pelo fogo, mas igualmente pela radioatividade. Olha que interessante essa leitura aqui, feita para mostrar que quando se estuda lá na física, né, quando você estuda lá na física na parte de calorimetria, o que acontece? Você está lá estudando calorimetria, o que se estuda mais como fonte de calor? O fogo, né? Então tem muitos esquemas que mostram ali nos livros de física, mostra lá como o fogo como sendo fonte de calor, tá lá, que você estuda lá na calorimetria. Mas também não é só o fogo que é fonte de calor, também a radioatividade. Você vê que, vamos continuar lendo a leitura, depois eu vou falar do Sol, né? Tá? Falando assim do Sol, que o Sol é como se fosse uma enorme bomba nuclear, tá? Assim, o aquecimento do núcleo, ele pode ser devido à presença de minerais radioativos disseminados nas rochas, tá? Então, quando você estuda lá na química sobre radioatividade, o que acontece? Então, você vê que os elementos radioativos, quando você estuda fissão nuclear, fusão nuclear, o que acontece? Existem reações químicas entre os elementos radioativos e que a reação deles provoca uma liberação de calor, né? Então, em algumas situações, ele é utilizado para a fabricação de bomba, porque libera uma energia de calor tão grande, uma radiação tão grande, uma energia de calor enorme e que provoca uma queima, né, super espontânea ali, né, de imediato, tá? Então já sabe que conhecimento, vamos aumentar o nosso conhecimento, que você tem dois tipos de fonte de calor, o fogo e também tem tem radioatividade, tá? Então tá lá. Por outro lado, é quase certo que no núcleo líquido se produzem as chamadas correntes de convecção, isto é, circulações de calor semelhantes às que se verificam na água fervente, tá? Então, o que acontece? Quando ele falou de corrente de convecção, o que acontece, né? Porque essas correntes de convecção, ela vai ser falada aqui nessa parte daqui, ó. Ó, aqui são as correntes de convecção que está mostrando aqui, ó. Corrente de convecção. Mas vamos saber o que é isso, né? Quando a gente estuda corrente de convecção. Mas o que são correntes de convecção? Aí entra novamente a aula de física. O que acontece? Corrente de convecção. Como ele falou a respeito de água fervente, aqui está o recipiente, tá aqui, ó. Você tem aqui o recipiente, ó. Pronto. Aí aqui está a água, aqui está a fonte de calor, por exemplo, o fogo. Tá lá. Aí essa água, você colocou aqui a água para ferver. Você vê que no início aqui, ó, lá na base aqui esquenta, né? Aí começa já a formar bolhas, ó.
Pronto. Forma-se bolhas aqui, o que que acontece? Essas bolhas vão, ó, eles vão ficando mais leves, ó, aí vai subindo, chegou aqui, ó, nessa parte aqui, pronto. Chegou aqui na parte mais fria, as bolhas se tornam pesadas e desce novamente, ó. Desce novamente, tá aqui, ó, e depois sobe. Tá lá. Subiu, chegou na parte mais fria, desce, ó, desceu e vai formando corrente de convecção, ó, pronto. Seria interessante, ó, ser explicado essa sala de aula, ó. Tá aqui, ó, pronto, ó. Pronto. Aí vai chegar um momento que aqui vai tudo ferver, vai tudo ficar numa mesma temperatura, vai começar a ferver, pronto. Você vê, corrente de convecção que é formado, né? Então, esse estudo aqui da física serve para entender sobre o estudo de corrente de convecção que é formado aqui nessa parte aqui, ó. Da parte aqui abaixo da crosta terrestre, né? Próximo ao núcleo líquido. Tá aqui, ó. Viu como é que é legal estudar, ó? Então, o que que acontece? Então, eu parei aqui na leitura de água fervente. A pirosfera constitui-se provavelmente de um tipo de metal porque é muito pesada, aquecido constantemente de dentro para fora, de maneira que o calor circula. É o que acontece aqui, ó. Tá? São essas correntes de calor que fazem o núcleo de metal líquido comportar-se como um dínamo elétrico. Isso está dizendo, ó, um dínamo elétrico que talvez seja a fonte do magnetismo terrestre. É por isso que quando se estuda lá na física magnetismo, eletromagnetismo, que você vê que a Terra ele tem um polo norte, você tem um polo sul, né? E existe na parte de magnetismo, você tem o polo, você tem o norte magnético, aqui está o norte magnético, e aqui está o sul magnético. Tudo bem, aqui está o polo norte e aqui está o polo sul. Mas na parte de magnetismo, o polo sul é como se fosse o norte magnético da Terra e o polo norte, o sul magnético da Terra, tá? Esse detalhe aqui você estuda lá na física, tá? Aí tá lá. Então isso explica, né, o magnetismo que a Terra tem, tá? Aí essas mesmas correntes teriam levado os continentes a se movimentarem ao longo da superfície da Terra, elevando cadeias montanhosas e rasgando oceanos, né? Ele está querendo dizer que essas correntes, né, que é fonte do magnetismo terrestre, é que levou à formação, por exemplo, de montanhas. Ó, aqui estão as áreas montanhosas, ó, que tem montanhas, tá lá, ó, pronto. Formação de vulcões, né? Tá lá explicando tudo. Pronto. A análise dos materiais expelidos pelos vulcões permite conhecer a composição do centro da Terra. O silício e o magnésio predominam na constituição das rochas que formam a pirosfera, né? Piros, que é o fogo, né? Como havia explicado ali. Por isso, ela recebeu o nome de cima, que é silício e magnésio, desculpa. Isso lá no cima, lá na pirosfera, abaixo da crosta terrestre, tá? Lembra que lá na crosta terrestre, o que você tem de predominante na crosta terrestre? Você tem o silício e o oxigênio, que foi lido aqui. Agora, lá na pirosfera, aqui, ó, nessa parte aqui do fogo, né? Vamos dizer aqui do fogo, né? Quais são as composições aqui? Você tem o silício e o magnésio, né? Tá lá. O núcleo sólido, que já é esse aqui, ó, o núcleo sólido, né, que é bem lá no meio ali do planeta Terra, aqui, ó, tá aqui. Depois do núcleo líquido, nesse sentido para cá, da superfície terrestre para o núcleo sólido, que é a camada mais interna, mais pesada e mais sólida, é denominada barisfera, que é do grego baris, que é pesado, né, sendo constituído predominantemente de ferro e níquel. Daí chamar-se também de NiF, né? Níquel e ferro. Pronto, tá aí, ó. Olha que interessante, tá aí. Aí tá mostrando aqui, ó. Tá mostrando aqui essa outra ilustração aqui. Aí ele mostra camada de granito, camada de basalto, cratera gigante. Aí o professor, ele pode utilizar essa ilustração aqui. Ele pode também explorar essa ilustração aqui, ó. Que mostra aqui. Que se você encontra nos livros, né, tá? Aqui, ó, aqui mostrando aqui a pirosfera ou cima, a parte do fogo, né? A camada do fogo, né, como ele falou, porque pir é fogo. Aqui, ó, tá? Tá ali, gente, ó. Olha que interessante. Isso aqui, então, é um conteúdo ideal
para você iniciar. É um conteúdo sugestivo, claro, deve existir outros conteúdos até bem melhores do que esse, né? Então, cada professor, quando ele vai fazer o planejamento de aula, ele sabe como ele vai explorar isso daqui. Mas eu considerei esse material muito bom para fazer uma boa aula de estudo sobre crosta terrestre e centro da Terra, tá? Tá lá. Pronto, pessoal, então tá aí, tá? Então eu espero que essa dica aqui tenha servido de utilidade, né? A sugestão, né, para a aula de geografia e que espera-se, né, uma aula de qualidade, né? Então é isso que o método do Espaço Docente Aprendiz, né, espera, né, que seguindo essas dicas, né, como eu faço, né, de apresentar os recursos e que você que o professor tenha um bom êxito na sua aula, que seja de qualidade, ok? Valeu, um abraço e até lá!